Olá, alunos dos sétimos anos, tudo bem? Aqui é o professor Signa de Ciências e hoje nós iremos dar início ao volume 2, tá? Onde nós temos a unidade 3 e a unidade 4. A unidade 3, os ambientes da Terra, e a unidade 4, o reino planta. Então, pegue seu livro didático para nós darmos início à unidade 3. Na unidade 3, que fala sobre os ambientes da Terra, nós iremos estudar os biomas, tá? Então, os biomas mundiais e os biomas brasileiros, tá? Então vamos primeiramente, conhecer a definição, de bioma. O que seria um bioma, né? Então o planeta Terra apresenta ambientes diferentes, em cada um deles tem características específicas relacionadas ao clima, cobertura vegetal e diversidade de animais e tipos de solo. Então quando a gente fala sobre biomas, nós estamos falando sobre as características, desses ambientes. Então, os biomas estão relacionados diretamente com o clima, a cobertura vegetal, a diversidade de animais, a diversidade também de tipos de solo. Tá? Então, nesses ambientes, os seres vivos, que são os fatores, fatores bióticos, interagem entre si com os fatores abióticos, que são os fatores não vivos do ambiente, como água, solo, temperatura e luminosidade. Características de um ecossistema. Então, só lembrando aqui, que um ecossistema é nada mais e nada menos do que a relação dos fatores bióticos com os fatores abióticos. Então, há vários ecossistemas, tanto aquático como terrestre, que podem ser pequenos como uma poça de água ou grandes como um deserto. Tá? Então, o conjunto de todos os ecossistemas forma a biosfera, ou seja, a biosfera é onde nós estamos aqui, que é essa camada da Terra, onde tem vida, que é chamado de bio, que é vida, esfera, que é a esfera do planeta Terra. Ou seja, toda a parte da Terra que abriga vida. Os ecossistemas são muito variados e não se distribuem de forma homogênea pelo planeta. Então, desse modo, os que apresentam semelhança de clima, vegetação, solo e aspectos físicos típicos são agrupados em biomas. Então, aquelas áreas que têm características tanto do clima como o solo e também os vegetais, então eles são classificados como o bioma. De maneira geral, pode-se determinar um bioma é uma grande área formada por um complexo de ecossistemas. O tipo de clima e a vegetação de biomas são muito importantes, pois eles influenciam diretamente as espécies de seres vivos que podem ser encontrados nesse local. Então, a composição da fauna, da flora, então, eles são muito adaptados a certo tipo de regiões. Então, cada tipo de bioma ou cada ecossistema, dependendo da composição florestal e também da fauna, e também do clima principalmente, eles vão ter uma adaptação melhor a esse tipo de região. Então, o tipo de clima e vegetação de biomas são muito importantes, pois eles influenciam diretamente no aspecto dos seres vivos que podem ser encontrados nesses locais. Então, aqui logo abaixo nós temos uma imagem bem interessante que fala a distribuição dos seres vivos na biosfera. Então nós temos aqui, de que nós já estudamos anteriormente, o que seria um indivíduo? O indivíduo é um ser vivo, de uma espécie. Nós temos aqui, mais abaixo, nós temos aqui uma população. População são dois ou mais indivíduos da mesma espécie. Comunidade. Comunidade é nada mais nada menos que espécies diferentes que vivem em uma determinada região. Tá? Nós temos aqui tucano, araras, nós temos o bicho preguiça, nós temos aqui vários tipos de macaquinhos, e aqui nós temos também um ecossistema, tá? Ecossistema é o que? A relação dos fatores, dos fatores bióticos com os fatores abióticos, não é isso? Com os fatores vivos e os fatores não vivos, que são importantes para aqueles seres vivos, tá? E todo esse conjunto de seres vivos aqui, eles formam a biosfera. A biosfera é nada mais, nada menos que essa camada da Terra onde abriga vida. Ok? E aqui embaixo nós temos um organiza as ideias. É bem simples, tá? Então vocês vão somente colocar na ordem aqui, tá até já respondido. Então, cada ser vivo está inserido no ambiente em formas e níveis de organização tais como indivíduo, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera, como nós vimos anteriormente naquela imagem.
Então, o que vocês vão fazer? Vão somente organizar. Então, começando do menor para o maior. Então, começa aqui, né, no indivíduo. Então, o conjunto de indivíduos forma o quê? Populações. Né, populações diferentes, eles formam o quê? Uma comunidade. Uma comunidade, né, que é a relação né, dos fatores vivos, né, dos seres vivos com os fatores não vivos, vão formar o quê? Um ecossistema. É o conjunto de ecossistemas, que são os fatores, né, bióticos e abióticos, vão formar o quê? Um bioma. E esse bioma, que são diferentes tipos de ecossistemas, né, vão formar a biosfera, que é essa camada da Terra onde abriga, né, a vida. Okay? Agora nós vamos passar a conhecer aqui, tá, os biomas mundiais. Né, logo aqui ao lado nós temos um QR Code, tá? Se vocês quiserem acessar, né, tem algumas informações também que é bem interessante, tá, que vão complementar o estudo de vocês. Tá? Então vamos passar aqui para os biomas, né, mundiais. Então, de acordo com o clima e a sua fauna e flora típicas, os biomas terrestres são classificados em floresta pluvial tropical, savana, deserto tropical, campos, bosques, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga e tundra. Tá? Então nós vamos conhecer cada um desses tipos de biomas separadamente. Tá? Então a gente vai ter, né, uma parte bem teórica mesmo aqui, bem aprofundada de cada tipo de bioma mundial. Então a primeira coisa que nós vamos observar aqui embaixo, tá, nesse mapa aqui, é a distribuição desses biomas mundiais, né, no nosso planeta. Tá? Então nós temos aqui, ó, os principais biomas mundiais. Tá? Então você observe aqui, né, a distribuição deles de conforme a cor. Então nós temos aqui floresta tropical, tá, que é esse verdinho. Aí nós temos a savana, né, deserto subtropical, campos deserto, bosques, né, arbustos, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada. Então se pode, né, observar aqui e ver a distribuição dele, né, no mundo. Ok? Então vamos conhecer as características, né, de cada tipo de bioma, ok? Bioma mundial. Então vamos primeiramente para a floresta pluvial tropical. Tá? Então a denominação pluvial se deve ao fato de apresentar alto índice de chuva, além de um clima quente e úmido. São exemplos a floresta amazônica, né, a floresta da região central do continente africano, né, e da América Central. Né? Então, se você for observar aqui, ó, é nessa região central aqui, onde está o Brasil, né, aqui uma região da África e também é uma região aqui, né, onde está localizado próximo aqui à Austrália, né, na região, né, da linha do Equador, ok? Então essa região, ela tem um clima, né, bem definido como um clima quente e úmido, né, com índices de chuvas, né, bem altos, tá? Então algumas características, né, dessa região, que é uma grande disponibilidade de água e de luz solar, possibilitando que a floresta pluvial tropical seja um dos biomas com maior biodiversidade do mundo. Né? As espécies de plantas crescem durante todo o ano e existem árvores de grande porte, né, com folhas geralmente grandes, que absorvem grande quantidade de luz. Então as copas das árvores formam diferentes níveis de cobertura, né, da floresta, né, que são os estratos. Né, então aquelas grandes coberturas são chamadas de estratos, o que reduz a luminosidade, né, no seu interior e deixa o solo bastante úmido e raso. Por isso as raízes das plantas geralmente não são profundas, elas são bem superficiais, ou seja, as raízes dessas plantas, esse tipo de floresta, né, elas são bem superficiais. E o solo da floresta é rico em matéria orgânica superficial, resultando da decomposição rápida, né, das folhas e dos animais mortos. Então, devido à farta oferta de alimentação e disponibilidade de água, o número de espécies animais também é muito grande, né, contando com diversos insetos, vermes, aves, répteis, anfíbios e mamíferos. É considerado, né, por ter uma grande biodiversidade de seres vivos, tanto de plantas como, né, de animais. Tá? Então, um exemplo dela, né, é a nossa floresta amazônica. Né? Vamos agora para a savana. Os principais exemplos, né, do bioma savana são a savana africana e o cerrado brasileiro. A temperatura nesse ambiente é quente durante todo o ano e apresentando duas estações bem definidas, como uma chuvosa e outra seca. Então, uma coisa que é bem interessante, né,
É que a nossa região aqui onde nós estamos, né, nosso estado, aqui na região norte, nessa região onde nós estamos, nós temos áreas abertas também que são muito parecidas com a área de savana. Tá? Então, se vocês forem se aprofundar nos estudos, vocês vão perceber que tem vários estudos regionais que falam que essa nossa área aqui, nossa região, tanto pegando aqui uma parte da Guiana como da Venezuela, ela também é considerada como savana. No entanto, não é savana africana, é savana amazônica, tá? Devido às características, né, serem muito parecidas com as características, né, das savanas e também dos cerrados, tá? Essa nossa região também ela é muito, né, que é chamado de lavrado, né? É muito conhecido localmente também chamado de lavrado, ok? Então a vegetação é formada por gramíneas, né, que são gramas, né, de grupos de árvores e arbustos isolados, ou seja, são bem espaçados, são bem distantes um do outro, quase sempre espinhosos e com casca bastante grossa e dura, né, que resiste melhor ao período de seca. Então, é a época em que caem as folhas e muitas espécies, né, que é uma estratégia para evitar a perda de excesso de água. Né, as raízes das plantas são profundas e ramificadas para facilitar a absorção, né, de água. Na estação chuvosa, as plantas brotam rapidamente. Grandes herbívoros e espécies carnívoras são exemplos de animais que se encontram nesse bioma. Então, na época da seca, as savanas africanas, muitas espécies como elefantes, gnus e zebras, né, precisam migrar, né, em busca de alimentos e água. No período de chuva, os animais se alimentam, né, em maior quantidade e geralmente é a época, né, do nascimento dos filhotes. É abundante a quantidade de insetos, principalmente cupins e mosquitos. Tá? Então, as plantas que perdem, né, no caso as folhas, em determinada estação do ano, é chamado de plantas caducifólias. Então, nós temos aqui um exemplo da savana africana, né, que mostra aqui essas duas imagens aqui. Né? Então, nós temos árvores, né, bem espaçadas, bem distantes uma da outra, e formado também por bastante gramíneas. Página 6. Deserto subtropical. Então, nas regiões de biomas deserto subtropical, as chuvas são raras e as temperaturas são muito altas, né, durante o dia, chega, né, a ser até 50 graus Celsius, então muito quente, né? Então, muito baixa durante a noite, que pode chegar até a 0 graus Celsius. Né, são exemplos de desertos subtropicais, no caso o Saara, né, que é na África, né, o Atacama, que é no Chile. Né, como nesse tipo de biomas o solo é seco, pouco fértil e não há muita água, né, as poucas plantas são adaptadas a essa situação. Os cactos geralmente estão presentes, pois conseguem armazenar água em seus caules, né, e as folhas são reduzidas ou modificadas em espinhos, né, evitando perda de água pela transpiração. Então, isso são adaptações, né, dessas espécies para esse tipo de clima. Né, então, folhas, né, com formato de espinhos, então, né, alguns cactos que conseguem, né, armazenar, né, água dentro, né, do seu caule. Então, isso são estratégias para a sobrevivência dessa espécie nesse tipo de região, né, que são muito quentes. Então, as espécies animais mais comuns, né, de se encontrar nos desertos são répteis, né, como os lagartos, serpentes, mamíferos, como roedores, invertebrados, como os escorpiões, formigas e besouros. A maioria dos animais apresentam hábitos noturnos, então, durante o dia, para fugir do calor, né, e da luz solar, esconde-se em tocas, na areia ou mesmo nas plantas. Campos e bosques. Então, o bioma campo apresenta a temperatura baixa no inverno e a temperatura alta no verão. Também pode ser chamado de pradarias. Tá? Então, a América do Norte, né, nós temos o Pampa, né, pradarias na América do Norte, né, pampas na América do Sul e estepe na Ásia. Então, esses são, né, alguns exemplos, né, de campos e bosques. Então, as plantas predominantes são as gramíneas, né, e arbustos que podem chegar até 2 metros de altura nos locais em que o solo é mais fértil. A fauna natural dos campos, né, é composta de herbívoros nativos, como os bisões, né, na América do Norte, roedores, né, lobos, raposas e grande quantidade de insetos. Então, o bioma floresta sazonal temperada ocorre predominante no hemisfério norte e apresenta verões quentes e úmidos e inverno com
né, dias curtos e com pouca luminosidade e ocorrência de neve. Então a vegetação é adaptada a essa variação de temperatura e é composta de plantas herbáceas, musgos no verão e grandes árvores cujo as folhas perdem, né, a pigmentação e caem no outono. Então, no verão, a fauna é rica em várias espécies de mamíferos, como veados, raposas e esquilos, aves e insetos. Então, durante o inverno, muitas dessas espécies hibernam, né, por um longo período. Então, dessa forma, mantém a atividade corpórea baixa, né, com pouco gasto de energia. Então, outras espécies de pássaros, né, insetos, migram para outras regiões mais quentes para a busca de alimentos e se reproduzir. Né? Então, alguns animais, né, que vivem nessa região, né, na floresta sazonal temperadas, então eles são adaptados a esse tipo de clima, né? Porque no inverno ele perde um pouco da luminosidade. Né? Então, muitos desses seres vivos que habitam essa região, então eles têm uma capacidade de hibernar e outros, né, eles vão fazer o processo de migração, né, para, caso a procura de alimento, também para, né, reprodução. Floresta pluvial temperada. Então, a floresta pluvial temperada é um bioma encontrado em regiões da América do Norte. Esse bioma ocorre geralmente próximo ao oceano e que interfere nas temperaturas, que é amena tanto no inverno quanto no verão, e com alto índice de chuvas. Então, a vegetação é composta, né, de árvores enormes, como sequoias, né, que podem chegar a 100 metros de altura. Como há muita chuva e as temperaturas são amenas, as árvores não perdem as suas folhas. Tá? Então, uma característica bem distinta dessa região é a presença, né, das sequoias. Sequoias são as maiores árvores, né, do nosso planeta. Tá? Elas podem chegar até a 100 metros, né, de altura. Então, a fauna desse bioma é composta de insetos, aves, anfíbios e mamíferos como cervos, cabras, ursos, coiotes, lobos e roedores, que se alimentam das sementes que caem, né, das árvores. Agora vamos para a taiga. O bioma taiga localiza-se na região do Alasca, né, do Canadá, da Europa, da Ásia. Tem clima frio, verões curtos, invernos longos, com temperatura negativa e precipitação de neve. Então, o solo é pobre em nutrientes, abriga uma vegetação de pinheiros. Por isso, esse bioma também é conhecido como floresta de coníferas. Então, essa é uma principal característica desse tipo, né, de bioma. Né? Então, né, pela presença de floresta de coníferas, ou seja, coníferas são, né, pinheiros. Tá? Então, as coníferas apresentam folhas que não caem durante o inverno. Isso é possível porque suas folhas são pequenas e rígidas. Então, frequentemente organizadas com as telhas em um telhado ou com aspecto de agulhas, né, o que evita o congelamento da água, né, que circula por elas. Então, esse formato de folha e galhos, né, voltados para baixo também evita que muita neve fique acumulada, que quebraria os galhos, pois ficariam bastante pesados. Então, a fauna é composta principalmente, né, de mamíferos como lobos, linces, ursos, tigres, esquilos, né, e alces, né, variando conforme a região. Então, esses animais apresentam reserva de gordura, né, e uma camada grossa, né, abaixo da pele, além de muito pelo, né, para protegê-los contra o frio. Uma das características é a floresta de coníferas. Tá? Tundra. A tundra localiza-se, né, próximo ao Polo Ártico e apresenta clima polar, em que durante quase todo o ano, né, a neve cobre o solo e geralmente o deixa congelado, né, com poucos nutrientes. Então, como na maior parte do ano as temperaturas são baixas, né, chegando até a ser 0 graus Celsius, né, a água no solo permanece congelada e as plantas não conseguem absorver, né, pelas raízes, o que torna a vegetação escassa. No verão, desenvolve pequenos arbustos, musgos e líquens. Então, a fauna é composta de aves que no inverno migram, né, para as regiões mais quentes, né, e os mamíferos, né, adaptados ao frio, ou seja, eles vão ter sempre uma pele mais grossa. Então, a fauna é composta de aves que no inverno migram para as regiões mais quentes, né, e de mamíferos adaptados ao frio, né,
que vão ter sempre pele grossa, muito pelo e muita gordura corporal, né, que vai manter, né, a temperatura corpórea desses seres vivos, né, como as renas e o boi almiscarado, que é esse daqui, ó, né, da imagem que vocês estão observando aqui, né, que é o boi almiscarado. Saiba mais. Ursos polares. Os ursos polares normalmente são associados às passagens de cobertura de neve, o que ajuda esses animais a resistirem às baixas temperaturas, né, são algumas características, né, de seu corpo. Né, denso revestimento de pele, camada de gordura espessa, né, logo abaixo, né, da pele, né, a pele grossa, né, que tem uma coloração negra, que ajuda na absorção de o calor solar para ajudar, né, a aquecer o corpo. Na tundra, esses animais são, né, os principais predadores. Né, então, durante o inverno, a captura das presas é mais fácil, pois no mar congelado, no caso aqui ele fala das focas, né, que ficam detidas, né, em frestas congeladas. Então são presas mais fáceis para esses animais se alimentarem. Então, ao emergirem para respirar, se expõem ao ataque do predador. Então, o habitat do urso branco está ameaçado devido aos efeitos das mudanças climáticas, no caso a exploração, né, do petróleo, gás natural na região, além da caça predatória. Ecossistemas aquáticos. Então, além dos continentes, né, a superfície terrestre apresenta uma grande área coberta por águas. Então, as diferenças entre os ambientes aquáticos são determinadas principalmente pela temperatura da água, quantidade de nutrientes dissolvidos, compostos químicos, como a salinidade, né, que é a quantidade de sal na água, a luminosidade, entre outros. Então, conforme essas características, os ecossistemas aquáticos podem ser, né, de água doce, né, que são chamados de dulcícolas, né, ou de água salgada, né, que são chamados de marinhos. Então, entre eles estão. Essas aqui são algumas características, né, ou mesmo, né, alguns ecossistemas aquáticos, tá, que nós temos aqui. Né, alguns deles são característicos aqui da nossa região, né, que é a região brasileira, e outros também em outras regiões do mundo. Tá? Então, nós temos lagos, córregos, rios e recifes de corais. Né, nós temos também zonas bênticas e zonas, né, pelágicas, oceânicas. No caso, as zonas bênticas correspondem ao fundo do mar, e as zonas pelágicas, oceanos, né, as águas, né, abertas no oceano. Tá? Nós temos os estuários, né, que são áreas entre rios e mares, né, que sofrem os impactos das marés. Né? Então, é a área de transição entre a água doce, né, e também, né, a água do mar, que são chamados de estuários. Tá? Zona entre mares, região que sofre os impactos diretos da subida, né, e da descida das marés, ficando um período, né, sem cobertura da água e outros períodos cobertos de água. Então aqui nós temos, né, também a conexão. Tá? Essa conexão ela fala um pouquinho sobre a questão dos manguezais. Né? Então vou falar aqui um pouquinho sobre as características bem gerais, né, dos manguezais. Então, os manguezais são regiões que estão relacionadas a região costeira, né, na região subtropical do mundo. Né, são geralmente locais onde tem uma grande quantidade de água salgada, né, então tem uma grande salinidade. Então ali é um berço, né, para o surgimento de várias espécies, tanto da fauna como da flora. E essa região ela tem uma grande importância ecológica, cadeia alimentar muito rica, né, para várias outras, né, tipos de espécies, né, de seres vivos que habitam nessa região. Tá? Então, só lembrando que os manguezais, né, têm uma grande importância ecológica para, né, de uma diversidade de seres vivos. Então aqui nós finalizamos essa nossa primeira videoaula, né, então vocês viram que é bastante teoria, então vocês têm que prestar bastante atenção com relação às características de cada bioma, né, mundial. Tá? Na próxima aula nós iremos dar continuidade falando agora sobre os biomas brasileiros. Tá? Então preste bastante atenção, releiam novamente cada um desses conceitos, tá, que é importante. Tá? E fiquem atentos aí às atividades que vão ser passadas, tá, para vocês sobre essa, né, primeira aula que é sobre, né, biomas mundiais, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.